Queridos, abra sua Bíblia no segundo livro dos Reis, ou acompanhe aqui pela nossa projeção. Segundo Reis, capítulo 13, do verso 14 ao verso 20. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E Eliseu estava doente da sua doença de que morreu, e Joás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flecha. E tomou um arco e flecha. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. E disse: abra a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E atirou. E disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os Sírios, porque ferirás os Sírios em Afeca até os consumir. E disse mais: toma as flechas. E tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu-a 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Amém, queridos? Se eu fosse dar um tema para essa mensagem, para essa nossa reflexão nesta noite, eu daria o seguinte tema: o Deus das oportunidades. Eu, desde muito cedo, aprendi que a vida é feita de oportunidades. Amém? A vida, ela é repleta, ela é cheia de oportunidades. O tempo todo nós temos oportunidades. O Deus das oportunidades está aqui nesta noite para abençoar a sua vida. O Deus das oportunidades está aqui para abençoar a sua casa. O Deus Todo-Poderoso está aqui para abençoar a sua profissão. Deus está aqui para abençoar cada um individualmente ou no coletivo. Louvado seja Deus. E nós, ao aprendermos isso, nós tiramos algumas lições, e eu quero nesta noite compartilhar com os irmãos algumas lições a respeito de oportunidades. E eu quero, nesta introdução, dizer o seguinte, que a vida, ela é feita de oportunidades, e todos nós sabemos disso. Isso é retórica. Mas a oportunidade, você não pode perder, dentro da oportunidade, você não pode perder, por exemplo, o tiro de partida. Nas competições, sejam elas olímpicas ou não, que utiliza-se o tiro, né? Quem queima a largada está enrolado. Ele não pode sair, né? Logo depois, ele pode sair depois do tiro, mas ele tem que sair instantaneamente. Numa prova, por exemplo, de 100 metros, o Usain Bolt, né? Ele saía em disparada e normalmente ele não queimava, mas muito rápido. Então, na oportunidade, você não pode perder o tiro de partida. Ele é importante, porque se você queimar a largada, você está com problema. Se você também sair muito atrasado, tem problema. Os seus adversários, os seus competidores, também vão sair na sua frente, na sua dianteira. Então, a vida, ela é feita de oportunidades. E, na oportunidade, você não pode perder o tiro de partida. Outra coisa, irmãos,
as oportunidades, ela tem uma velocidade. Tem oportunidade que você vai vê-la todos os dias. Você viu a oportunidade ontem, você vai vê-la amanhã, você viu na semana passada, ela vai se apresentar para você no mês que vem, no ano que vem, mas tem oportunidades que você, se você perder, você está enrolado. Já ouviu falar? Tem um ditado que diz que cavalo selado só passa uma vez, ou não passa mais que uma ou duas. As maiores oportunidades das nossas vidas, que vão marcar as nossas vidas, elas passam, quiçá, uma única vez. E se você não agarrá-la, você pode não ter essa mesma oportunidade depois. Então, a vida ela é feita de oportunidade. Você não pode perder o tiro de partida. A oportunidade ela tem uma velocidade. E outro detalhe, irmãos, é que a oportunidade ela não se repete. Essas maiores oportunidades elas não vão se repetir. Eu falei que as corriqueiras elas aparecem a todo instante, mas aquelas que vão transformar a nossa vida, que vão ser um divisor de águas para a nossa vida, elas não se repetem. Elas são únicas. E se você não agarrar, você perdeu o trem de partida. E aí não pode lamentar, não pode dizer que não teve a oportunidade. Outro detalhe a respeito de oportunidade é que você não pode confundir oportunidade perdida com oportunidade mal aproveitada. Oportunidade perdida, irmãos, é aquela, vou dar um exemplo, uma vaga de emprego, você viu o anúncio, ela está lá, ela existe, você preenche os requisitos, você tem o currículo, está tudo certinho, mas aí você se apresenta e a pessoa já chegou na sua frente, ela foi contratada. Isso chama-se oportunidade perdida. Mas também, irmãos, tem a oportunidade mal aproveitada. Essa mesma vaga que você preenche os requisitos, que você tem ali a possibilidade de ingressar naquela empresa, seja ela qual for, e aí você chega, você preenche os requisitos, você é entrevistado e você é contratado. E aí você passa a exercer aquele cargo, mas num dado momento você não corresponde às expectativas. Você não faz, você não é proativo. Você tem dificuldade de se relacionar com as pessoas e daí a pouco você é demitido. Isso é uma oportunidade perdida ou uma oportunidade mal aproveitada? Com certeza, uma oportunidade mal aproveitada. E a última, e a melhor, é que Deus é um Deus de oportunidades. Aleluia. Você pode glorificar o nome do Senhor nesta noite, porque você tem um Deus, aleluia, que a todo instante te dá oportunidades. Oportunidades, irmãos, para você vencer as batalhas. Oportunidade, irmãos, para você romper em fé. Oportunidade para você vencer as adversidades da vida. Oportunidade para você ser curado em nome do Senhor Jesus. Oportunidade, irmãos, para você conquistar tudo aquilo que o Senhor tem destinado a você nesta terra. Bendito seja o nome do Senhor. Nós temos um Deus de oportunidade. E aí eu quero consertar, falam que a vida é cheia de oportunidade. Vamos melhorar essa frase? O Deus que é Senhor dos céus e da terra e também da vida, também é o Deus de oportunidades. Aleluias! Louvado seja Deus. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque o personagem do texto que acabamos de ler, que ora lemos, ele recebeu uma oportunidade. E essa oportunidade ela não foi perdida, ela foi uma oportunidade mal aproveitada. Eu estou falando, irmãos, de Jeoás. Quem foi Jeoás? Ele era rei do Reino do Norte, capital Samaria.
Ele teve como seu pai Jeoacás e teve como seu avô Jeú. Jeú é tido como a vassoura de Deus, porque Deus havia prometido que iria limpar e exterminar a família de Acabe. E Deus usou a Jeú com essa finalidade, porque Deus, irmãos, tem as suas maneiras de limpar, aleluia, o arraial. Deus tem as suas maneiras de limpar, como diz lá em Malaquias, o sabão dos lavadeiros. Ele tem as suas maneiras de agir, de limpar e de trabalhar nas nossas vidas. Então observe, irmãos, que Joás, ele era filho de Joacás e ele era neto de Jeú. Jeú era rei, Joacás era rei. Então ele era filho de rei e o seu avô também era rei. Olha, irmãos, que oportunidade. Observe, o seu pai e o seu avô, eles tinham litígio ferrenho com o povo da Síria. Não confunda a Síria com Síria. A Síria, capital Nínive. Síria, capital Damasco. Até hoje é assim. E havia uma guerra, e houve guerra, tanto em relação ao seu avô, quanto em relação ao seu pai. Ambos entraram em guerra contra a Síria e ambos perderam. Ambos foram arrasados por este povo. Nas guerras em que Jeú e Joacás enfrentaram contra a Síria, eles perderam e perderam feio. Tipo de 7-1, né? Não vou mexer aqui com o pastor Mantovani, vou poupá-lo dessa vez. Glória a Deus, aleluia. Mas foi tipo um 7-1. E se os irmãos observarem, quando Jeoás recebe então o trono, se os irmãos pegarem aí o versículo de número 7, olha o que ficou depois dessas batalhas ferrenhas. O versículo 7 diz assim: não deixou a Jeoacás mais povo, senão 50 cavaleiros e 10 carros. Em outras versões falam carruagens, e 10.000 homens de pé. 10.000 homens de pé, 50 cavaleiros e 10 carros. O exército da Síria, só para os irmãos terem uma noção, eram cerca de 150.000 homens. Não precisa ser muito bom de matemática para saber que vai dar errado, vai dar complicado, vai dar BO, como diz no popular, vai dar problema. Joacás havia deixado somente isso, depois dos embates com o povo da Síria. E agora, irmãos, a Síria vinha contra este povo, este mesmo povo, o povo de Israel. E seria um outro atropelo. Seria um atropelo, porque a palavra que fala a respeito tanto de Joacás quanto de Jeú é que a Síria trilhou-os, irmãos, pisou, passou por cima, atropelou. E agora, irmãos, Joás está se vendo nessa mesma situação. E Joás, ele se lembra do profeta. Ele lembra que tem profeta em Israel, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Porque, irmãos, enquanto houver profeta, profetiza de Deus no arraial, aleluia, Deus sempre vai dar oportunidade para o seu povo. Enquanto tiver um homem de Deus, enquanto tiver uma mulher de Deus, clamando a Ele de dia e de noite, Ele dará oportunidades ao seu povo, aleluia. Enquanto tiver alguém clamando, alguém de joelho, o Senhor vai dar livramento, o Senhor vai dar oportunidade para o seu povo. E meus irmãos,
Joás então resolve procurar o profeta Eliseu. E aí eu quero abrir um parêntese para justamente falar qual eram as condições do profeta Eliseu. O profeta Eliseu, se vocês pegarem aqui no capítulo 13 e voltar lá para o capítulo 9, nesse lastro temporal aí de apenas 5 capítulos, que você consegue ler em 5 minutos, você vai perceber que há um tempo de 40 anos. 40 anos entre o capítulo 9 e o capítulo de número 13. Lá no capítulo 9, Eliseu tinha cerca de 40 anos. No capítulo 13, aqui ele já estava com 80 anos. Ele já era idoso, ele estava doente. Essa doença, a Bíblia registra que foi esta doença que o levou à morte. Nós lemos lá no versículo 20. O profeta estava doente, idoso e enclausurado. Ele estava na sua casa em Samaria, esquecido. Irmãos, nós estamos falando do profeta Eliseu. Nós estamos falando do profeta que substituiu Elias, do profeta que viu Elias sendo levado na carruagem de fogo, aleluia. Nós estamos falando do profeta, irmãos, aleluias, que fez o machado flutuar. Nós estamos falando, irmãos, do profeta, louvado seja Deus, que fez com que que havia morte na panela, e ele colocou farinha, e a morte da panela se acabou. Aleluias, louvado seja Deus. O mesmo o mesmo Eliseu que multiplicou o azeite da viúva. Nós estamos falando de um homem de Deus. Um homem de Deus tremendamente usado pelo Senhor. E agora ele está, irmãos, longe dos holofotes. Ele está distante dos holofotes de Israel. Ele agora está idoso. Ele agora, irmãos, ele está doente. E ele está meio que largado às traças. Talvez você esteja nesta noite nessas condições, aleluias. Mas eu quero dizer, se você é um homem de Deus, se você é uma mulher de Deus, eu quero dizer que Deus nesta noite está trazendo uma oportunidade para você, aleluias. Deus está trazendo uma oportunidade para você nesta noite, aleluias. Então o rei procura a Eliseu. Eliseu está lá isolado. Parece que está no meio de uma pandemia. Está isolado. Fora, irmãos, dos tabloides. Esquecido, mas não esquecido pelo Altíssimo. Aleluias. Amém? Alguém pode se esquecer de você. Alguém pode se esquecer de você. Mas tem um que não se esquece de você jamais. Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. A situação do profeta era essa. E o rei chega na casa do profeta e diz o seguinte: meu pai, carros de Israel e os seus cavaleiros. O que você entende? Meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Irmãos, essa frase significa o seguinte: meu pai, você vale mais do que o exército todo da nação. Aleluias. O profeta que estava esquecido, o profeta que tinha feito tanto por aquela nação, o profeta que tinha substituído Elias e continuou o ministério profícuo de Elias, ele agora está recebendo a mesma palavra que ele havia falado para o profeta Elias, lá no capítulo 2, aleluias. Sabe por quê, irmãos? Como está registrado em Gálatas 6:7. Honra, né? Aquilo que você plantar, isso você vai colher. Se você planta honra, você vai colher o quê, irmãos? Honra. A mesma frase que ele falou para o profeta Elias quando estava naquele redemoinho. Meu pai, ele disse para o profeta Elias, meu pai, porque ele tinha o profeta Elias como seu pai.
porque ele o acompanhava diuturnamente. E ele disse: meu pai, você é mais importante do que o exército todo de Israel. Agora vem o próprio rei, o rei da nação, a pessoa mais importante do reino, bate à sua porta e diz: meu pai, tu és mais importante do que o exército de Israel. Aleluias. Está dando honra. E Deus quer te honrar nesta noite. Olha Deus querendo te honrar nesta noite. Olha Deus querendo, irmãos, mudar a tua história. Olha Deus querendo te dar uma oportunidade para você alavancar a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E interessante, né, que profeta nunca perde o feeling, né? Não perde o rebolado. Quando o rei chega e fala isso, ele não quer saber de mais nada. Ele diz assim: pega o teu arco e a tua flecha. Sabe por quê, irmãos? O profeta sabia já o que ele queria. O profeta sabia exatamente o que Joás estava procurando. E ele, irmãos, se a gente for fazer aqui se aprofundar aqui, você vai perceber nas entrelinhas, você vai inferir do texto. Porque Eliseu havia ungido Jeú. Eliseu tinha ungido como rei Joacás. E ele sabia, ele conhecia a história daquela família. Ele sabia que Jeú havia sido atropelado. Ele sabia que Joacás havia sido atropelado. E o que Joás estava buscando ali era uma oportunidade de mudar a história da sua vida e do reino. Aleluias. Ele estava batendo a porta do profeta com o intuito, com a necessidade de mudar a história do reino. E ele diz: pega o arco, pega a lança. Pega o arco e pega a flecha, né? Porque, irmãos, os reis ou príncipes, quando ainda como príncipe pequeno, a partir dos 5 anos, ele já começava a manusear uma arma de guerra. Ele começava a manusear uma lança. Ele começava a manusear, irmãos, uma flecha, um arco. E o rei ali era especialista em arco e flecha. E ele saiu com o seu arco e com a sua flecha e com o alforje. Com as suas flechas ali, ele estava preparado. O rei estava preparado. E o profeta falou para ele: pega a tua flecha e pega o teu arco. E o interessante aqui, irmãos, o interessante é que ele não manda abrir a porta. O profeta, se você for pegar aqui no versículo, você vai ver que ele manda abrir a janela. Parece que o profeta Eliseu tinha alguma coisa com porta, não é? E porta fechada. Porque se os irmãos perceberem lá no capítulo 4 de 2 Reis, você vai ver que ele fala assim: olha, pega o azeite, entra dentro da tua casa, fecha a porta, porque o azeite vai multiplicar. Fechou a porta. Quando o filho da sunamita morreu, ele falou: não, vou orar, eu estava doente, vou orar. E ele entrou porta dentro e fechou a porta, orou, e o menino ressuscitou, foi curado. E agora, irmãos, tinha a oportunidade de abrir a porta, mas agora ele então pede para que o rei abra a janela. Tem diferença? Porta e janela? Tem. Irmãos, porta você abre por dentro e por fora. E janela? Aleluias. Janela você abre só por dentro. Olha Deus aí, irmãos, providenciando a vitória para você nesta noite. Olha aí, irmãos, como diz lá, aleluias, em Malaquias 3:10, aleluias. Eu vou abrir as janelas dos céus em seu favor. Eu vou abrir a janela dos céus. E interessante, irmãos, que o profeta diz para o rei:
Ele diz para o rei: foca, eu não sei quantas janelas tinha, mas foca para o lado do Oriente. Mira para o lado do Oriente. Sabe por quê, irmãos? Porque do lado do Oriente estava justamente Damasco. Estava voltado para a Síria. Sabe por quê? Porque nós devemos, irmãos, ter foco, nós devemos ter direção, nós devemos, irmãos, olhar para frente. Louvado seja Deus. Aquilo que você olhar e contemplar, aleluias, pode ser seu em nome do Senhor. Eu já vi testemunhos gloriosos de pessoas que gostariam muito de passar no concurso de um tribunal. Servos do Senhor, sabe o que eles fizeram? Eles falaram assim: olha, vou fazer uma visita ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Vou fazer uma visita. E lá, irmãos, ele viu o cargo que ele queria. Ele falou assim: ó, daqui a pouco sou eu que vou estar sentado. Aleluias. Sou eu que vou estar sentado nesta cadeira, em nome de Jesus. Irmãos, quando Abraão chegou na terra, quando ele tinha se separado de Ló, e quando ele viu a terra, ele falou: Senhor, mas e qual o tamanho dessa terra? Deus falou para Abraão: Abraão, é onde os teus olhos alcançarem, é esta terra que eu vou te dar. É essa terra que eu vou te dar. Aonde os seus olhos alcançarem. Irmãos, começa então, em nome de Jesus, a agarrar as oportunidades que Deus está te dando. Começa, irmãos, a agarrar as oportunidades que Deus está colocando na tua vida, em nome de Jesus. Começa a ter visão do alto, visão de águia, porque às vezes, irmão, a gente fica igual papagaio, com a visão rasteira. Às vezes nós ficamos igual voo de galinha, mas, irmãos, a águia ela consegue ver tudo do alto. E a presa que ela quiser, ela vai em cima, e ela é capaz de até, dependendo do animal, ela consegue levantar com as suas garras. Nós precisamos ter visão de águia. Deus está te dando nesta noite visão de águia em nome de Jesus. Você não pode ter visão rasteira. Louvado seja Deus. Então, irmãos, o profeta manda então o rei pegar ali a sua flecha e atirar para o lado do Oriente, para o lado onde precisava acontecer a conquista, para o lado, irmãos, que precisava vir a vitória. Aleluias, você tem que apontar. É por isso que muitas vezes, quando a gente parece retórica, mas assim, olha, vamos orar pela sua família, pelo seu lar, e você vira para o lado da sua casa, para onde você reside, e você direciona a sua oração. Irmãos, isso é um ato profético, é um ato profético. E se você nesta noite acredita em ato profético, eu quero profetizar nesta noite a vitória que Deus vai te dar em nome de Jesus. Ele tinha ali flechas e ele tinha um arco e um alforje. O profeta manda ele atirar. Irmãos, tem um detalhe aí. Você perde 100% dos tiros que você não dá. Amém? Você tem que ter ousadia de tentar. Você não pode, irmão, se dar ao luxo de Deus te dar a oportunidade e você renegá-la. Você não pode se dar ao luxo, irmãos, de deixar de lado aquilo que Deus tem colocado em suas mãos para fazer. Aquilo que Deus tem colocado em suas mãos para fazer, você deve fazê-lo para a glória do nome de Jesus. Certamente o rei olhou e falou assim: o que é uma flecha para 150 mil soldados? Não é nada. Aparentemente não é nada. Mas tem um detalhe aí, irmãos. Tem um detalhe, tem um mistério. O mistério de Deus aqui, nesse negócio. Sabe o que acontece? O profeta põe as mãos, aleluias, põe as mãos sobre. Você está entendendo o que está acontecendo ali?
O profeta está colocando as mãos sobre. O profeta é o representante de Deus ali, aleluias. E irmãos, aonde Deus coloca a mão, não tem derrotado. Aonde Deus coloca a mão, não tem derrota. Só tem vitória em nome de Jesus. Aonde Deus põe a mão, e Deus está nesta noite, em nome de Jesus, colocando a mão nos teus negócios, Deus está colocando as mãos, aleluia, sobre sua casa, Deus está, em nome de Jesus, colocando as suas mãos sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos. Talvez os seus filhos estão afastados dos caminhos do Senhor, mas as mãos poderosas de Deus estão guardando eles, onde quer que eles estejam. Deus está guardando, porque aonde Ele coloca a mão, nada toca. Aleluias. Operando eu, quem impedirá? Deus vai usar o que você tem na mão para te entregar o que sua mão não alcança. Vou repetir. Deus vai usar o que você tem na mão para te entregar o que a sua mão não alcança. Em nome de Jesus. Eu quero profetizar isso sobre sua vida. Você vai alcançar aquilo que sua mão não alcança. Aí quem vai fazer? É o próprio Deus. É o Deus Todo-Poderoso que vai fazer isso. Em nome de Jesus. Estamos caminhando para o fim. Irmãos, dentro desse cenário todo, que o profeta está direcionando o rei a atirar as flechas, ele diz, atira. Naquela época, um alforje comportava cerca de 30 flechas. Possivelmente ele poderia estar com essas 30 flechas, porque quanto mais flecha, melhor, não é? E o profeta mandou que ele fizesse isso, atira. E quando ele atirou uma, ele atirou duas, ele atirou três. Na terceira, e quando ele parou, o profeta se indignou. Eliseu se indignou com o rei. Mas por que você fez isso? Por que você parou? Você poderia ter atirado 5 ou 6. Ele poderia ter atirado 5 ou 6 e você venceria o povo da Síria 5, 6 vezes. Mas por que você atirou apenas 3? Você vai vencer 3 vezes e depois os sírios vão vir e vão judiar de você. Vão dar um 7-1 de novo. Você está percebendo, irmãos? Possivelmente ele tinha muitas flechas. Ele atirou apenas cerca de 10%. Irmãos, eu quero profetizar sobre a sua vida nesta noite. Você vai soltar todas as flechas que Deus já tem colocado na sua aljava. Você vai liberar, irmãos, todas as flechas que estão na sua aljava. E você, irmão, não vai errar no alvo. Você não vai errar nenhum. Para a glória de Jesus. Cada flecha é uma vitória. Ele só teve 3. Irmãos, Deus está nos chamando para fazer tudo com excelência. Faça o seu melhor. Faça sempre o seu melhor, o máximo possível. Em nome de Jesus. Faça o seu máximo. E interessante, irmãos, nessa passagem, eu aprendo aqui, que quando um arqueiro ele quer atingir o alvo, ele traz o seu arco o máximo que ele pode. Porque quanto mais ele esticar o arco, mais a flecha vai longe. Sabe por quê, irmãos? Quanto mais te traz para trás, mais você fica arqueado e você consegue direcionar a flecha e ela vai mais longe, rápido e é mais tendenciosa a acertar o alvo. Sabe, entendeu agora, irmãos? Porque tem algo puxando você para trás, está te propulsionando para trás. Não é para te parar, não é para fazer você regredir, é para você avançar em nome de Jesus.
Todas as dificuldades que você está passando no tempo presente, não é, irmãos, para fazer você retroceder, não é para fazer você parar, é para você acertar o alvo em nome de Jesus. Você não vai errar o alvo, você não vai errar o alvo, em nome de Jesus. Quero citar aqui Albert Einstein, ele diz o seguinte: não espere resultado diferente se você sempre faz a mesma coisa. Não espere resultado diferente se você faz sempre a mesma coisa. Não tem como ser diferente, irmãos. Está dando errado. O Oriente aqui também fala, irmãos, do nascimento do sol. O sol nasce sempre para o Oriente. Aqui nós usamos, o norte. Lá eles usam o Oriente. Aqui nós utilizamos o norte. Por isso que a gente fala nortear. Por isso que a gente fala, está dando o norte. Lá eles falam orientar. Ou quando alguém está desorientado, ou sem oriente, está perdido. Irmãos, coloque-se de pé. Em nome de Jesus. Não perca nenhuma oportunidade. O versículo 20, a gente encerra. Só a parte A diz assim: depois morreu Eliseu e o sepultaram. Depois desse episódio, irmãos, Eliseu foi sepultado e morto, ou morto e sepultado. Sabe quando o rei Joás teria outra oportunidade de ter com o profeta? Nunca mais. Nunca mais. Mas ele foi impelido a procurar o profeta em tempo oportuno. Ele foi direcionado a buscar uma orientação de Deus por meio do profeta em tempo hábil, em tempo oportuno. Não perca a oportunidade que Deus está te dando nesta noite. Uma oportunidade de ouro. Talvez você está tendo essa oportunidade, talvez você esteja aqui pela primeira vez e ainda não teve um encontro com Jesus. Você tem essa oportunidade hoje de fazer essa decisão de ter Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não perca essa oportunidade. Talvez você esteja afastado dos caminhos do Senhor e Deus está te convidando nesta noite. Aleluias. Ao invés de ser meu pai, Ele está falando, meu filho, eu preciso de ti. Eu necessito de ti. Se nesta noite você quiser e desejar no seu coração aceitar Jesus como seu Salvador, nós queremos orar por você. Nós queremos interceder pela sua vida aqui e agora. Tem alguém que nesta noite gostaria de aceitar Jesus como Salvador ou se reconciliar com Ele? A oportunidade é agora. Talvez não se tenha outra oportunidade, porque nós não sabemos o que vai acontecer conosco ao sairmos por aquelas portas. Mas o Senhor está te convidando a fazer essa decisão nesta noite. Tem alguém que gostaria de se decidir pelo Senhor? Não? Que Deus te abençoe. Eu quero orar por você. Oremos a Deus. Soberano e eterno Pai, Senhor, estamos aqui nesta noite e a Tua palavra ela foi ministrada aos nossos corações. Tu és um Deus de oportunidades e que bom, meu amado Deus, que o Senhor nos dá oportunidade todos os dias. Ó Senhor da glória, que nesta noite o Teu povo, ó Senhor amado, esteja atento, o Teu povo esteja, Senhor amado, apercebido, em nome de Jesus, a despeito de todas as oportunidades que o Senhor Deus tem destinado.
Talvez nesta noite muitas pessoas reflexivas, porque já perderam várias oportunidades, mas aprenderam nesta noite que a partir de então não vão perder mais oportunidade nenhuma. Vão, em nome de Jesus, sob a orientação de Deus, atirar todas as flechas para a glória e honra do nome de Jesus. Meus queridos, Deus abençoe cada dia mais. Deus seja com você e com a sua família, em nome de Jesus.